Kenichi Joji é um dos Digi escolhidos introduzidos em Digimon 02, e é o personagem que talvez tenha a melhor backstory dentre os 4 que foram apresentados no segundo anime da franquia, e também o que tem o melhor desenvolvimento dentre eles. E o vídeo de hoje é totalmente dedicado a Ken, a história completa de Ken, passando pelos acontecimentos dos jogos do WonderSwan até o fim do anime. A ordem cronológica dos acontecimentos do WonderSwan em relação com a pré-história antes do anime não fica muito clara, então eu tentei organizar de uma forma que fez mais sentido na minha cabeça. Então pode ser que alguns acontecimentos tenham ocorrido em ordem diferente do que eu vou contar. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. É importante eu já deixar claro que esse vídeo está sendo gravado na semana em que o filme Digimon 02 The Beginning está sendo lançado lá no Japão. Ou seja, a gente aqui no Brasil ainda não temos informações oficiais do que realmente acontece no filme. A gente teve diversos spoilers sobre o que acontece no filme, mas o filme em si a gente ainda não teve acesso e ele ainda não foi oficialmente lançado no Brasil. Então eu não estou levando em consideração os acontecimentos de Digimon Adventure Tri, que ele praticamente não aparece, Digimon The Last Evolution Kizuna, que também eu acredito que ele pouco aparece, e onde ele mais deveria aparecer, que é no atual filme The Beginning, a gente ainda não tivemos acesso ao filme em si. Então os acontecimentos do filme também não estão sendo levados em consideração. Kenichi Joji é o irmão mais novo de Osamu Ichijoji, um jovem garoto que era tratado como gênio e que todos os vizinhos sempre elogiavam seu irmão e praticamente cagavam, ignoravam Ken. E os pais de Ken sempre eram elogiados por terem criado um jovem gênio como Osamu. E por isso Ken se tinha muitos ciúmes de seu irmão, porque ele sempre teve um tratamento especial por todos à sua volta, enquanto ele era sempre ignorado. Mesmo sentindo esses ciúmes, esse sentimento ruim em relação ao seu irmão, ele ainda o admirava e se espelhava em seu irmão, que mesmo sendo praticamente o filho perfeito, a criança perfeita, ele dizia que Ken era a melhor pessoa para criar bolhas de sabão, porque Ken era muito calmo e gentil, e colocava esse sentimento ao soprar as bolhas de sabão, fazendo as bolhas de sabão mais perfeitas possíveis. Bela bola. Mas de vez em quando, esses sentimentos negativos de exclusão que Ken sentia vinham à tona, e às vezes ele desejava que seu irmão sumisse, porque assim ele poderia ter um pouco mais de destaque, poderia deixar de ser apenas o irmão caçula. Um dia, os dois estavam brincando em seu quarto quando surge um Digivice na frente dos dois. Osamu, por ser o mais velho e muito arrogante e se julgar um gênio, ele tinha certeza que aquele Digivice era dele, porque ele era o cara. Então ele tenta fazer com que o Digivice funcionasse de qualquer forma, mesmo sem saber o que era aquilo, e nada funcionava. Então ele guardou em sua gaveta e praticamente proibiu para que Ken o pegasse. Porém, um dia Ken sentiu a necessidade de tentar mexer no Digivice, e ao simplesmente tocar no Digivice, ele é enviado para o Digimundo. E neste dia ele conheceu o Ormon e Ryo Akiyama. E foi neste dia em que Ryo e Ken viram o Omegamon destruir o Diaboromon. E depois eles descobrem que uma duplicata do Diaboromon fugiu para dentro do Digimundo. Então são eles os responsáveis por ir atrás desse Diaboromon e descobrir que isto era um plano do Millenniummon para se vingar de Ryo Akiyama. E para derrotar o Millenniummon, eles têm que ir atrás dos fragmentos do Digiovo dos Desejos, para assim dar um fim em Millenniummon. Após derrotarem o Millenniummon dispara a Semente das Trevas em direção ao Ryo, mas Ken pula na frente de Ryo e acaba sendo atingido por estas sementes. E neste momento é quando ele volta para a Terra, e então Osamu vê ele voltando para a Terra e com o Digivice na mão. Ele fica furioso e dá uma maior bronca no Ken. Ken havia voltado completamente feliz, entusiasmado e louco para contar tudo o que tinha acontecido com ele no Digimundo. Mas ao ver a reação de Osamu, simplesmente por ele estar brincando com um brinquedo que nem era realmente dele, ele fica completamente frustrado, começa a ter novamente os desejos de que seu irmão sumisse. Porém, ele não esperava que esse sumiço de Osamu
fosse resultado de um trágico acidente de trânsito onde Osamu acaba sendo atropelado e morto. Isso mexeu muito com Ken, que fez ele se sentir extremamente culpado. Esse sentimento negativo de culpa fez com que as trevas, da semente das trevas que havia sido implantada nele, se proliferassem cada vez mais rápido, fazendo com que ele ficasse alguns dias de cama, e após alguns dias ele recebe um e-mail o incentivando a voltar no Digimundo e ressaltando esses sentimentos negativos, até que ele decide pegar o Digivice que acreditava ser de Osamu, mas na verdade era dele, e por conta desses sentimentos negativos ele é enviado ao lado negro do Digimundo, o Oceano Negro de Dragomon, e lá ele mergulha o Digivice no Oceano Negro, onde o Digivice acaba se tornando o D3 negro do Imperador Digimon. E a partir daí, as habilidades físicas e mentais do Ken se desenvolveram muito rápido, fazendo com que ele também se tornasse um gênio, assim como era seu irmão, e além de tudo, suas habilidades físicas o tornaram também um gênio dos esportes, principalmente no futebol. Após alguns anos, ele passou a visitar o Digimundo frequentemente e passou a dominar e escravizar os Digimons que viviam lá. E ele passou a se denominar o Imperador Digimon. E o acidente de Osamu foi tão traumático para Ken que é notório que a aparência do Imperador Digimon é claramente o Osamu mais velho. Ele passou a dominar o Digimundo, criando torres negras que serviam como uma espécie de satélite para a transmissão do poder do seu Digivice negro, e os anéis negros que serviam para dominar e alterar toda a personalidade de qualquer Digimon que era aprisionado neste anel, acreditando que tudo aquilo não passava de um jogo. Então, em um determinado dia, ele percebe que outras crianças humanas foram capazes de entrar no seu jogo, e essas crianças são Davis e os outros Digi escolhidos. E então ele manda um Monochromon atrás destas crianças. Este Monochromon, inclusive, é o que foi derrotado por Flamedramon de Davis. Logo depois, ele até consegue raptar Davis e Vimon, e até ameaça e tenta colocar um anel negro no Vimon e tomar o controle do parceiro de Davis, mas ambos são salvos pelos novos Digi escolhidos Code e Yoli. Depois de começar a ter seus planos frustrados pelos outros Digi escolhidos, surge uma partida amistosa de futebol entre a escola de Ken e a escola de Davis. Ken chega atrasado apenas para o segundo tempo, e no primeiro tempo acaba vencendo com um gol de Davis por 1-0, enquanto no segundo tempo, após a chegada de Ken faz 9 gols com enorme facilidade, e quando ele estava prestes a marcar o 10º gol, ele é impedido por Davis, que dá um carrinho e acaba acertando a perna de Ken, machucando a perna de Ken. E no mesmo dia, mais tarde, no Digimundo, Davis percebe que na mesma perna onde ele havia machucado Ken e Chijoji, o Imperador Digimon tinha o mesmo ferimento. Então ele percebe que na verdade o Imperador Digimon é Ken e Chijoji. Depois de diversas tentativas frustradas de controlar Digimons mais poderosos, como por exemplo o Andromon, ele começa a estudar uma maneira de tentar aperfeiçoar o seu anel negro e dominar Digimon cada vez mais poderosos. Então ele acredita que usar o anel negro para forçar a evolução de um Digimon mais fraco para um mais forte era a saída correta. Então ele consegue capturar o Agumon de Tai e o força a digievoluir em Metal Greymon. Mas essa digievolução forçada acaba dando errado, e novamente vemos a presença de Skull Greymon, que fica fora de controle e destrói tudo. Então Ken começa a aperfeiçoar o seu anel negro, criando a espiral negra. E ele consegue capturar mais uma vez o Agumon de Tai e força mais uma digievolução, dessa vez resultando no Metal Greymon. Mas um Metal Greymon diferente do que conhecemos. Este Metal Greymon era numa coloração azul, isso porque ele era a versão vírus do Metal Greymon. Inclusive foi neste dia em que Davis conseguiu despertar os poderes do Digiovo da Amizade, e Lydramon foi quem conseguiu destruir a espiral negra, salvando o Agumon das garras do Imperador Digimon. A partir daí, o Imperador Digimon começa a querer dominar cada vez mais territórios do Digimundo, e passa a ficar cada vez mais tempo no Digimundo. Cada dia que passava ele ficava mais e mais horas no Digimundo, até que chega um momento em que ele decide não voltar mais para a Terra. Então os seus pais ficam desesperados e ele é dado como desaparecido. Então ele decide criar um Digimon definitivo para ele considerar como seu parceiro. Então, enquanto ele dominava mais e mais territórios do Digimundo, ele começa a pesquisar diversos Digimons para usar partes destes Digimons para criar um Digimon perfeito. E ele cria Chimeramon, um Digimon, como o nome diz, uma quimera com diversas partes de diversos Digimons como
Metal Greymon, Greymon, Kabuterimon, Kuwagamon, Angemon, Devimon, Monochromon e Garurumon. Chimeramon era uma aberração da natureza, causando uma distorção espacial por onde ele passava, além de deixar um rastro de destruição. Seguindo seu novo Digimon, com a sua fortaleza flutuante, os Digi escolhidos vão atrás do Imperador Digimon e de Chimeramon e conseguem infiltrar na base flutuante do Imperador Digimon. Lá, o Imperador Digimon confronta Code e TK. E TK tendo uma relação conturbada com o poder das trevas, isso porque o TK viu seu Digimon ser morto devido ao poder das trevas exacerbado de Devimon, os dois entram em conflito e chegam a sair na mão, com o TK acertando um socão na fuça do Imperador Digimon. Então ele volta para os seus aposentos em sua fortaleza e vê a sua fortaleza perder energia quando Davis retira o Digiovo dos Milagres do coração da fortaleza. E com esse Digiovo, Davis foi capaz de digievoluir Vimon em Magnamon e enfrentar Chimeramon, que a este momento já não respondia mais aos desejos do Imperador Digimon. Durante a luta entre Chimeramon e Magnamon, o Imperador Digimon começa a entender um pouco que os Digimons são seres vivos e que o que ele vinha fazendo era completamente errado. E quando o Warmon se sacrifica para dar mais energia a Magnamon para destruir o Chimeramon, é quando o Ken realmente cai na real de que tudo que ele estava fazendo era completamente errado. Quando ele vê o corpo de Warmon inerte no chão, ele vai até o seu companheiro e vê o Warmon ser morto em seu colo, é o que quebra completamente a mente e o coração de Ken, fazendo com que o Imperador Digimon deixasse de existir e as roupas do Imperador Digimon sendo dissolvidas e sendo destruídas, fazendo com que Ken voltasse ao normal. E é neste momento que descobrimos que Ken, assim como os outros Digi escolhidos, também tinha um brasão, o brasão da bondade. Inclusive foi deste brasão que surgiu o Digiovo dos Milagres, já que era ele que dava energia para a fortaleza flutuante do Imperador Digimon. Depois disso, ele decide voltar para casa e ele é misteriosamente encontrado no seu quarto dormindo. E ele passa diversos dias dormindo, até que um dia ele decide se redimir com o Warmon e volta para o Digimundo atrás do ovo de seu companheiro. E lá, a única coisa que ele desejava era que o Warmon o perdoasse de tudo que ele havia feito. O Warmon perdoa o seu parceiro, eles dois voltam para a Terra. Então, a partir daí, ele decide que ele deveria salvar o Digimundo por suas próprias mãos, já que ele havia feito muitas coisas erradas para o Digimundo. Isso quando ele vê uma mulher misteriosa em seu quarto mexendo no computador. Então ele descobre que essa mulher é Arukenimon e que ela estava criando Digimons a partir das Torres Negras que o próprio Ken havia criado. E por isso ele não tinha nenhum remorso de destruir esses Digimons que haviam sido criados por Torres Negras, já que ele sabia de tudo isso. E como ele queria resolver tudo sozinho, ele não queria se envolver com os outros Digi escolhidos. O único que tenta dar um voto de confiança a Ken é Davis. E por isso, logo na primeira batalha dos dois juntos, o laço dos dois, o coração dos dois se sincroniza e a gente vê a primeira aparição de Paiodramon, a digievolução de DNA entre Exvimon e Stingmon. Pouco a pouco, a relação entre Ken e os outros Digi escolhidos vai melhorando aos poucos, mas ele ainda se sentia muito excluído. O único que realmente não conseguia aceitar o Ken como um parceiro era o chato do Code, que relutava em aceitar Ken como seu parceiro. E mesmo os outros já começando a aceitar melhor o Ken como parceiro, ele só começa a se sentir parte da equipe quando Davis o convida para jantar na casa dele e ele acaba dormindo por lá mesmo. E logo depois disso a gente vê o Ken convidando os outros Digi escolhidos para passarem a noite de Natal em sua casa. E todos, sem exceção, até mesmo o Code, mesmo sem jeito, acaba aceitando e eles passam a noite se divertindo muito. Na manhã do dia 31 de dezembro, uma torre negra aparece no bairro de Ken. E como ele mora um pouco distante dos outros Digi escolhidos, Davis decide ir atrás de Ken para ajudar o seu parceiro caso ele precisasse, já que estavam aparecendo Digimon próximos àquelas torres negras e Ken sozinho talvez não fosse capaz de deter aqueles Digimons. Então lá eles são atacados por um Triceramon, Arukenimon e Mumimon. Paiodramon não era capaz de deter todos eles ao mesmo tempo. Enquanto isso, os outros Digi escolhidos recebem a visita de Genai com um Diginúcleo
de King Longmon, dando assim poder para que Imperial Dramon pudesse digievoluir um nível a mais. E surge Imperial Dramon. E com o poder de Imperial Dramon, ele destrói as 3 torres negras que haviam aparecido no Japão. Então, para destruir todas as torres negras que haviam aparecido em todo o mundo, o poder de Imperial Dramon foi necessário e eles foram divididos em duplas. E Ken e Matt vão parar no México. E lá eles conhecem Titius, uma jovem Digi escolhida lá do México, e o seu parceiro Gotsumon. Lá Ken tem que aguentar a briga por atenção entre Titius, que havia acabado de conhecer e se apaixonado por ele, e o Warmon, que sentia ciúmes desta estranha obsessão de Titius logo de cara por Ken. Enquanto isso, eles têm que lutar contra um Minotauromon e um Dokugumon lá no México, e depois de voltarem para o Japão, surge Demon e seu exército das trevas, que atacam o Japão atrás de Ken para retirar os poderes da semente das trevas que havia nele. E depois de causar muita destruição e caos no Japão, Ken e os outros Digi escolhidos conseguem abrir um portal para o Mar Negro e mandar Demon para lá, onde ele nunca mais foi visto e nem sequer citado. Então, logo depois disso, Ken é sequestrado por Mumimon e Okio Oikawa para remoção da semente das trevas dele, para que ele pudesse remover a semente das trevas de Ken e reimplantar nas crianças que Oikawa havia manipulado. Depois de ter as sementes extraídas de seu corpo, Ken é liberado por Oikawa. Oikawa então reimplanta a semente das trevas nas crianças e quando elas começam a germinar, ele extrai para tentar abrir o portal para o Digimundo. Mas o portal que havia em Ikarigaoka havia recentemente selado por Black Wargreymon. Oikawa, sem saber disso, tenta abrir esse portal e eles são mandados para um mundo diferente do Digimundo. É um mundo onde os desejos acabam se tornando realidade. E neste mundo, descobrimos que Myotismon é quem está por trás de tudo. É ele quem manipulava Oikawa e Oikawa era quem manipulava Arukenimon, que por algum motivo manipulou Ken para a construção das Torres Negras. Quando Myotismon usa o poder da sua ilusão mental e coloca os Digi escolhidos num mundo de sonhos, diferente dos outros Digi escolhidos que tinham sonhos bonitos e felizes, Ken, machucado por seu passado, teve praticamente um pesadelo, onde o Imperador Digimon era crucificado e apedrejado por todos os Digimons ali. E se não fosse Davis e os outros Digi escolhidos aparecerem em seu sonho, dificilmente Ken teria se livrado deste pesadelo. Depois de vencerem Myotismon, anos se passaram e Ken acabou se casando com a Yoli e tendo 3 filhos com ela, além de ter se tornado um policial e resolvido diversos crimes ao lado de Stingmon. Então ainda resta saber o que vai ser de Ken em Digimon 02 The Beginning, que logo estreia aqui no Brasil. E então é isso, galera, esse foi o vídeo da história de Kenichi Joji, um dos melhores personagens de Digimon 02, e eu quero saber qual a opinião de vocês sobre o Ken. Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa seu like e se inscreve no canal para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!